Bom dia, eu sou a Ariane, enfermeira, coordenadora da Atenção à Saúde. Estamos aqui no Espaço Viver Bem, seguindo todas as medidas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, para abordar com vocês a importância do papel da enfermagem. Não é mesmo, Thaisa? Exatamente. Bom dia, sou Thaisa Cristina Afonso, supervisora do serviço de enfermagem do nosso Hospital Unimed Rio Verde, e hoje nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho, trocar aprendizados sobre o papel da enfermagem na execução desse cuidado. E para contextualizar um pouquinho mais, precisamos entender o quanto nós somos representantes de enfermagem no Brasil. De acordo com os dados do COFEM, de agora, de agosto de 2020, nós somos em mais de 2 milhões profissionais da enfermagem. E isso representa em torno de 50% de profissionais de saúde aqui no Brasil. Então a representatividade ela é muito alta em relação ao que nós somos diante do cuidado desse paciente. Então a enfermagem ela tem a oportunidade de cuidar, de assistir esse paciente durante as 24 horas, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente ambulatorial, independente de onde nós estejamos presentes, nós é que estamos ali sendo advogados desse paciente, cuidando e olhando desse paciente, né, Ariane? Exatamente. E o quão importante é, né, nós elencarmos aqui o papel fundamental, né, a essência do cuidado, que nos é a enfermagem, né? A importância das características holísticas, hoje o aspecto da multidisciplinaridade, né? O cuidado direto, não só o cuidado direto do paciente, mas do paciente família, fazer toda essa interface. A gestão do cuidado hoje, ela está muito mais voltada não só para a abordagem técnico-científica, mas para a interação, o que realmente o paciente, cliente precisa, de que forma eu vou abordar, né, esse cliente, esse paciente, quais são os aspectos que estão inseridos na prática do cuidado de enfermagem, né? Hoje nós temos muito voltado à segurança do paciente, né, os serviços de qualidade, a gestão do cuidado, o quão importante é o nosso autocuidado. E isso tudo é abordado pelo profissional enfermeiro, né? A importância das inovações tecnológicas, né? De se fazer uma gestão estratégica, sustentável, para que possamos garantir o acesso, a integralidade e o cuidado, tanto domiciliar quanto a nível hospitalar, pré-hospitalar, essa abordagem macro e interdisciplinaridade que ela tem nos trazido, né, Thaisa? O quão importante nós fazemos esse elo deshospitalização segura, que é uma prática exercida por nós, onde nós vamos não fragmentar esse cuidado, mas dar continuidade a um cuidado, né, Thaisa? Perfeito. A enfermagem, ela tem várias dimensões que ela pode atuar, né? Uma delas é a assistência direta, bem, todas essas qualidades e essas competências que a Ariane acabou de comentar. Outra no ensino e na pesquisa. Temos ainda também a questão da gestão, que a Ariane também já comentou, e uma quarta dimensão que temos explorado bastante, tem nesse espaço, é no empreendedorismo. Então fica aí as oportunidades para que nós, quanto enfermeiros e equipe de enfermagem, possamos conquistar os nossos espaços. E considerando esses espaços, nós precisamos pensar nas competências que a enfermagem precisa ter e executar diante esse cuidado. Além de tudo isso, também as ferramentas. Então, a partir do momento que nós, enfermeiros, estamos ali sendo advogados desse paciente, estamos 24 horas com o paciente, nós costumamos até usar o termo que nós somos todos os sentidos desse paciente. Nós ouvimos o paciente, nós sentimos pelos pacientes, nós advogamos pelos pacientes. E para isso, a gente precisa ter algumas ferramentas, como por exemplo, a comunicação assertiva e a comunicação adequada, principalmente entre os nossos profissionais, entre a equipe médica, fisioterapeuta e principalmente também com o paciente. Hoje, né, os artigos científicos e a enfermagem baseada em evidência, ela aponta muito o cuidado centrado na pessoa. Então a vontade do paciente, o que ele espera e o que ele entende do seu cuidado, ele precisa ser trazido à tona, precisa ser respeitado. Então o cuidado centrado na pessoa, ele é sim uma vertente que o enfermeiro, quanto planejador desse cuidado, precisa executar. E para isso precisa ter uma comunicação assertiva, uma comunicação efetiva,
por meio de ferramentas, seja passagem de plantão, seja transferência de cuidados entre uma unidade e outra, como por exemplo, o hospital vai transferir um paciente para a deshospitalização. Nós precisamos de usar formulários, algumas ferramentas, para que esse paciente seja deshospitalizado com segurança. Além disso, também temos várias outras competências, como por exemplo, atenção, cuidado centrado na pessoa, que a gente já comentou, a questão principalmente dessa relação interpessoal, precisa ter conhecimento também a respeito de custos, que é também, né, um dos objetivos aí da parte da gestão, entendermos um pouquinho como que funcionam os custos dentro da sua unidade, independente de qual for essa unidade que você trabalha. Então temos vários espaços para a enfermagem explorar e manter esse cuidado seguro do paciente, né, Ariane? Exatamente. Toda essa abordagem sistemática, essa gestão do cuidado, ela visa fazer com que o profissional enfermeiro, quando está fazendo a sua atribuição, ele foque no paciente. É saber direcionar o cuidado não só no aspecto singular, mas no aspecto macro. De que forma que eu vou usar as mídias sociais, de que forma que eu vou fazer uma gestão do cuidado usando a tecnologia, as inovações para aprimorar. A sistematização, ela vem para aprimorar, para fazer a gestão, mas nunca deixando de lado o jeito de cuidar, né? Por que o profissional, o enfermeiro, hoje ele está tão reconhecido e ele não foi impactado com as interações tecnológicas? Porque as interações tecnológicas, a tecnologia, a globalização, tudo vem para fortalecer o ato de cuidar, né? Para o enfermeiro, ele tem isso. Não é só puncionar uma veia, não é pegar um acesso, é cuidar do paciente, é verificar como a Thaisa está. A Thaisa é uma pessoa, um ser humano, né? Que tem toda a interface social, psicológica, familiar, envolvida naquele ato de cuidar. Então, esse direcionamento, essa sistematização, a nossa abordagem na classificação. Hoje a classificação de risco, ela é uma ação predominante do enfermeiro. Quão importante nós somos. Somos nós que direcionamos esse cuidado direto e vamos classificar uma pessoa no nível de cuidado. É fazer com que a nossa importância, o nosso papel seja reconhecido pela singularidade do nosso cuidado e nosso jeito de cuidar. Não deixando de lado a importância, né, de ter capacitação científica, tecnológica. Isso que é a educação continuada, né, Thaisa, que é tão importante, né? E hoje nós estamos em todos os meios, inclusive pesquisa, projeto, todas as áreas, né? Tecnologia, hoje para você formar um software, o enfermeiro ele está inserido, né? Então são várias as oportunidades de desenvolver o papel da enfermagem, com foco principalmente na pessoa que vai receber o seu cuidado. Então, o mais importante, e o que eu, enquanto profissional da saúde, enfermeira, né, hoje atuando na gestão, que vejo que a gestão você consegue fazer o seu macro, né, Thaisa? Você consegue gerir para que outras pessoas façam o ato, né, de cuidar, que sejam a ponta. O quão importante é pensar no paciente e usar todos os meios a nosso favor e não como detrator, né, Thaisa? Com certeza. E apenas para complementar, nós estamos aí vivenciando a quarta revolução industrial, né, com nanotecnologia, com desenvolvimento de softwares, com desenvolvimento de genética, várias descobertas, né, em relação à genética, e nós estamos inseridos nesse mundo, inclusive saindo robôs, né, para fazer tratamentos. A gente tem a robótica já na cirurgia, e está lá o enfermeiro, a equipe de enfermagem cuidando desse paciente, tentando lidar com toda essa nova tecnologia que traz sim vários benefícios, que vem sim complementar o nosso cuidado. Mas a grande vantagem que isso, os artigos científicos, toda a produção baseada em evidência vem apontar é justamente
a diferença e o diferencial que nós fazemos nesse cuidado do paciente. Por estarmos ali junto desse paciente, ouvindo, estando presente, executando o tato, ficando por perto do paciente, e esse cuidado de olho no olho que nós temos a oportunidade de executar, ele que faz toda a diferença. Então a tecnologia ela vai vir sim, ela está vindo justamente para complementar, mas o nosso diferencial maior é justamente essa oportunidade de estarmos com o paciente. E é nesse sentido que a gente tem que nos fortalecer e empoderar e conquistar os nossos espaços, né? É nessa vertente em que a enfermagem, ela faz sim valer a pena todos os danos, todos os estudos, todo o nosso conhecimento aí e, obviamente, por meio das atitudes, por meio do nosso comportamento, executar um cuidado seguro para esse paciente. Então, considerando todo esse know-how que nós vamos desenvolvendo desde quando a gente está na graduação, depois nas especializações, alguns estudando mestrado, doutorado, se especializando cada vez mais, vem justamente para trazer nesse cuidado mais seguro para esse paciente. E pensando nesse cuidado seguro no paciente, a gente precisa também executar alguns protocolos, precisamos executar e considerar a sistematização da assistência de enfermagem, que é uma ferramenta nossa, do enfermeiro. O enfermeiro, ele diagnostica, ele planeja cuidado, ele prevê as necessidades desse paciente e implementa esses cuidados por meio de várias prescrições, para além da equipe médica, prescrição de cuidado mesmo. Então, é por meio dessa base científica que nós vamos executar as melhorias e colher resultados desses pacientes. Então, por meio dessas ferramentas é que nós conseguimos aí executar um plano seguro de cuidar dos nossos pacientes. Então, a SAI, que é a sistematização, ela é um dos caminhos para conquistarmos os melhores resultados para os nossos pacientes. Além disso, vem a educação permanente, a educação continuada. Então, nós temos que trabalhar e executar essa educação considerando as necessidades da nossa equipe. O que a nossa equipe precisa desenvolver? É por meio desse levantamento de necessidades da equipe que o enfermeiro vai conseguir atribuir e desenvolver as competências necessárias para cuidar desse paciente de forma mais segura. Então é por meio desse desenvolvimento de pessoas que nós conseguimos desenvolver as competências e, para além disso, motivar. Então os artigos também já trazem, né, a nossa prática já aponta que a motivação ela é sinônimo de ótimos resultados para esse paciente. Isso minimiza inclusive riscos de morbimortalidade. Então quando a enfermagem ela está dimensionada adequadamente, capacitada adequadamente e motivada, ela consegue promover o cuidado muito mais seguro para os nossos pacientes. E essa é também uma outra vertente que nós precisamos nos empoderar aí em relação aos nossos papéis no cuidado seguro da enfermagem. E além de educação, né, além de ensino e pesquisa, como a gente já comentou, nós dentro do hospital, por exemplo, que é a nossa realidade, nós temos várias interfaces na implementação de protocolos, por exemplo. Por meio de protocolos, nós conseguimos, né, validar esse cuidado, implementar o cuidado que foi planejado. Então, hoje em dia, protocolo de sepse, protocolo de AM, protocolo de prevenção de queda, de lesão por pressão, todos esses protocolos, eles vêm somar, eles vêm fortalecer todo o nosso cuidado para a implementação aí dessa enfermagem segura para os nossos pacientes. E pensando, né, nesse processo de cuidado de hospital, a gente tem que considerar a extensão e também outros caminhos para esse paciente ir. Então ele vai para a atenção básica, ele vai para a saúde mental, esse paciente ele percorre outros caminhos que o enfermeiro está lá, fazendo o diagnóstico, uma anamnese adequada, e dentro da anamnese é importante nós destacarmos a questão da comunicação e do olhar para com o paciente. Quando o enfermeiro, né, Ariane, nós estamos na parte de anamnese, conversando e realizando mesmo o exame físico desse paciente, é importante ouvir. O saber ouvir é extremamente relevante, porque o paciente ele te traz informações que até então não se sabe, se desconhece, muitas das vezes o paciente não fala, então é importante ter esse foco nessa escuta ativa desse paciente e dar a liberdade, dar a tranquilidade para que ele possa te contar, te comunicar sobre as suas necessidades. Tem um artigo
que comenta muito sobre essa questão de que forma que a gente pode abordar esse paciente para fazer com que ele seja corresponsável pelo seu cuidado, né? E nesse artigo fala que a gente tem que se preparar, antes de mais nada, né? Ter um ritual mesmo de preparo para com o paciente, para falar. Ou seja, você vai se comunicar com esse paciente, se apresentar adequadamente, estar na linha desse paciente, olho no olho, tomar cuidado com as expressões, né? O corpo fala, então manter um corpo aberto, comunicação aberta, para dar a liberdade, né? E a intenção desse paciente estabelecer o foco para com o entrevistador, que no caso pode ser enfermeiro ou técnico. E o mais importante é tornar o paciente ativo, né, em relação ao seu cuidado. E acho que o quarto ponto importante aí, que as pesquisas trazem, é fazer essa interface com o restante da equipe. Porque a partir do momento que nós, enfermeiros, captamos os dados, as informações desse paciente durante 24 horas por dia, nós que somos o elo com as outras equipes. Então, nós que vamos sinalizar para o médico sobre as suas necessidades, sobre os seus problemas, a temperatura, a dor, todos os sinais vitais nos sinalizam várias oportunidades de cuidado. E, além disso, também temos o cuidado com a mente, né? A visão holística e sistemática e sistêmica que a Ariane comentou. A partir do momento que nós temos esse olhar, nós conseguimos fazer interface com a psicologia, com a fisioterapia, com a assistente social, com a deshospitalização, com a atenção primária. Então, nós temos essa oportunidade, né, Ariane? Exatamente. E, assim, essa gestão do cuidado, ela visa muito, você comentou da liderança, né? O enfermeiro, ele saber liderar a sua equipe, ele saber conversar com a família, ele ter essa escuta seletiva, né? Fazer esse feedback entre família, paciente, o médico assistente, a equipe multidisciplinar que está direcionada naquele cuidado. Quais são as interfaces? Hoje, né, falando em sistematização, protocolos, todas essas esferas têm a segurança do paciente, né, Thaisa? Que é muito importante. As metas internacionais de segurança do paciente. E voltando para esse aspecto macro, todos são elaborados prioritariamente no serviço de enfermagem. O risco de queda. Por que nós vamos cuidar para que o paciente não tenha uma queda? Por que é tão importante sinalizar? Qual é esse fundamento teórico? Ele é desmembrado para que nós possamos ter uma assistência de excelência e cuidado. Se esse paciente cai, quais são as lesões que podem ser acometidas? Então, todas essas abordagens científicas, ela tem como foco principal um retorno, né, de um cuidado de excelência. É o cuidado integral, né? Por que eu preciso fazer uma checagem correta no risco cirúrgico? Qual a segurança do paciente no ato cirúrgico? Né, a marcação correta, a medicação, né, Thaisa? O quanto a medicação, se ela não for administrada na via certa, da forma certa, qual é o dano que isso pode causar? Então, as 6 metas internacionais, elas foram elencadas pelos danos que esse paciente pode ser acometido e com medidas tidas como simples, né, mas tão eficazes. Lavagem das mãos. Hoje, nós podemos ver, né, no momento em que vivemos, o quão importante é a lavagem das mãos e algo que nos é trazido desde a formação, e nós não conseguimos com que as pessoas fizessem essa troca, né, Thaisa? Interligassem essa ação, que parece tão simples, que é a lavagem das mãos, para um dano tão grande que ela pode causar, que é a infecção pelo toque, né? Que hoje álcool gel, isso tudo já é feito e vivenciado pela enfermagem, né, durante todo o nosso processo de cuidado, durante a nossa história. Florence trazia isso lá na Guerra da Crimeia. Não era para fragmentar, nem para separar ou para fazer triagem, pelo contrário, era para classificar e dar o cuidado com excelência, porque o retorno de uma abordagem que era tida como simples é grandiosa nesse cuidado do paciente e no aspecto do o que eu vou trazer, né? Qual é o benefício que isso vai causar? A promoção desse cuidado.
Não tem como nós falarmos de papel da enfermagem sem citar a Florence Nightingale. Então, neste ano, o ano de 2020, ele é considerado como um ano internacional da enfermagem, justamente para comemorarmos aí o aniversário de 200 anos de falecimento da Florence, que foi a nossa precursora, né? Ela que trouxe a teoria ambientalista, trouxe vários cuidados, né, com o ambiente, com o ar fresco. Ela trouxe também um olhar para a gestão por meio de indicadores. E nesse sentido, só por curiosidade, para acrescentar no nosso conhecimento, nós estamos em plena campanha que chama Nursing Now, Enfermagem Agora. Essa campanha ela veio justamente para fortalecer o nosso empoderamento da enfermagem. Veio, né, por lutas de engajamento da enfermagem, melhorias de condições de trabalho, vem em relação à educação para a enfermagem cada vez mais ser reconhecida. Então essa campanha que inicialmente veio por meio da Organização Mundial da Saúde e foi implementada no Reino Unido, ela está aí caminhando o mundo inteiro justamente para fortalecer para o que nós viemos. E não tinha como a gente finalizar essa live com uma frase da Florence, em que ela diz: eu uso a palavra enfermagem na falta de uma melhor. Ela tem sido limitada para significar pouco mais do que a administração de medicamentos e aplicação de emplastros. Ela deve significar o uso adequado do ar fresco, da luz, do calor, da limpeza, da tranquilidade, da seleção adequada e da administração de uma dieta. Tudo a menor despesa da energia vital para o paciente, ou seja, o cuidado seguro para o paciente. Exatamente, o cuidado seguro e personalizado. Agora estamos abertas a perguntas, dúvidas, para que nós possamos motivá-los, né, Thaisa, do quão importante é a profissão enfermagem. E esse empoderamento é muito importante ressaltar que não é para você fazer um debate entre equipes ou entre profissionais. É para saber respeitar a inserção de cada um nesse cuidado direto do paciente. É para somar, né? Para somar. Somos somadores aí, todos em prol do paciente. A gente só soma. Só soma. Então vamos às nossas perguntas. As nossas perguntas. Acho que enquanto as perguntas vão chegando, algo importante da gente abordar também, que além dessas questões, né, de protocolos, do cuidado centrado na pessoa, acho que algo relevante, Ariane, que a gente fala bastante no nosso dia a dia, nós como gestoras, né, é entender o tamanho da importância do nosso acompanhamento mesmo do paciente. Exatamente. Né? Quando a gente pesa, quando a gente troca o paciente, a gente tem uma oportunidade de avaliar, de olhar para o paciente, se ele tem uma lesão, se ele tem uma necessidade a mais. Então, essa oportunidade é a única pessoa, o único profissional que tem somos nós mesmos. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para executar esse cuidado, para a gente ter esse olhar holístico, para a gente ir além só de um corpo, né? A gente entender todo esse contexto. Então, a enfermagem, ela tem esta bela oportunidade de olhar como um todo para esse paciente. Então, quando a gente vai pesar uma fralda, avaliar o aspecto da evacuação do paciente, vamos perguntar como o paciente passou a noite, isso tudo é relevante para o nosso planejamento de cuidados. Então não é uma simples pergunta, né? Pelo contrário, é um olhar de cuidado mesmo que a gente executa para com esse paciente. E a gente tem várias oportunidades de executar isso no nosso dia a dia, né? E que isso seja executado cada vez mais dentro da equipe, com os nossos parceiros. E os nossos parceiros não é só dentro do hospital, não é só dentro da atenção primária. Não. A gente tem parceiro de transporte, a gente tem parceiro de exames, a gente tem parceiro laboratorial. Nós temos várias parcerias para executar esse cuidado aí ao paciente mais seguro. Né? Exatamente, esse jeito de cuidar, né, que é nosso e nós estamos abertos a realizar de forma multidisciplinar, fazendo, né, estudo clínico, quão importante para você fazer um cuidado personalizado, né? Fica essa mensagem para vocês, né, que fiquem também
abertos a conhecer o Espaço Viver Bem Unimed, o Hospital Unimed, todas as nossas inovações, né, Thaisa? Estamos sempre à disposição, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo, compartilhando um pouquinho mais com o conhecimento nosso, e estamos sempre à disposição. Queremos reforçar que o nosso jeito de cuidar, ele vem permeando tudo isso que nós dizemos, a enfermagem baseada em evidências, o que a gente pretende executar para esse paciente, justamente para a gente entregar esse jeito de cuidar para o paciente todo especial e que ele merece, o nosso cliente merece. Exatamente. Muito obrigada. Tenha um bom dia.